Olá, meus queridos, meus amados irmãos e amigos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos, amém? Estou eu mais uma vez aqui, seu irmão em Cristo Jesus, Everton Melo, da cidade de Mossoró, do estado do Rio Grande do Norte. Queridos, nesse momento nós vamos falar sobre bênçãos e orações, amém? Quero começar lendo um versículo da palavra do Senhor, falando sobre orações, que diz mais ou menos assim no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo de número 16, que diz: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A questão é que oração, eu costumo falar, que não é para quem quer, entendeu? E sim para quem precisa. Muitos só fazem pedir oração. Ore por mim que eu estou passando por isso, ore por mim que eu estou passando por aquilo. Tudo bem. Mas a questão é que você também deve orar. Você também deve buscar a presença do Senhor. E não só se apoiar em alguém, achando que esse alguém vai orar e sua situação vai ser resolvida. Então você também tem que orar, tem que buscar ao Senhor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Você tem que se dedicar na oração, você tem que buscar o Senhor, tem que orar. Agora, muitos têm preguiça de orar. Essa é a realidade. Muitos não querem mais orar. A oração é pouca. Acha que 5 minutos de oração, vai deitar, dormir, para dormir e diz: boa noite, Jesus, e está resolvido. Não é bem assim, amado. Deus, ele não tem obrigação de abençoar ser humano algum. Ninguém. Ele está pronto para nos abençoar. Agora basta tão somente nós buscarmos a presença do Senhor. Nós batalharmos por isso para nós sermos abençoados. Bendito seja o nome do Senhor. Veja o que diz também no livro de Mateus capítulo 6 e o versículo de número 6, que diz assim: mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Então quer dizer, amados, quando eu venho falar aqui sobre oração, para nós orarmos, aí muitos dizem assim: irmãos, o crente em casa é frio, você tem que ir para a igreja, você tem que orar. Então quer dizer, eu que costumo orar pelas madrugadas, 2, 3 horas da madrugada, então quer dizer, se a Bíblia manda eu entrar no meu quarto, no meu aposento, fechar a porta e orar ao meu pai, que está em secreto, está em segredo, e que então o meu pai, que observa em segredo, vai me recompensar, então quer dizer que se eu for orar de madrugada, eu vou ter que me levantar 2, 3 horas da madrugada, sair procurando um irmão, um porteiro da igreja para pegar a chave e abrir lá o templo. Quando eu falar aqui o termo igreja, estou falando, entre aspas, templos de pedra, não o templo físico, porque o templo físico somos nós, eu e você. Nós somos igreja, porque a Bíblia diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Então quer dizer, não faz sentido algum eu querer orar de madrugada e ter que ir para a igreja. Porque muitos dizem para muitos que a nossa oração em casa não tem valor. Então quer dizer, amados, você que é crente em casa, você que congrega tão somente no nome do seu Jesus, assim igual a mim. Eu não sou padre, não sou clérigo, não sou pastor, não sou bispo, não sou nenhum líder religioso. Mas tão somente me congrego em o nome do Senhor Jesus. Então quer dizer, se você está na sua casa, você ora, você lê a Bíblia, você jejuma, não é válido. Logicamente que para muitos que estão lá dentro dos templos de pedra, não é válido. Você só é crente, só é cristão a partir do momento que você está ali dentro congregando com eles. Quando você se afasta do sistema religioso dos homens dentro dos templos de pedra, para muitos que diziam ser seus irmãos e seus amigos, você não é mais crente, você não presta mais. Aí muitos querem usar um versículo da palavra do Senhor que está lá, se não me falha a memória, no Salmo 133, primeiro. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Então quer dizer,
Certa vez um pastor falando comigo, ele disse, irmão, mas temos que congregar, tem que vir para a igreja, temos que ter comunhão. Aí eu disse a ele, quer dizer, pastor, que a comunhão que nós devemos ter entre irmãos é só aqui dentro do templo. Porque lá fora é falando mal do outro, é xingando, é falando da vida e por aí vai. Tem que ter a comunhão só dentro do templo, na igreja. Fora, não tenho comunhão. Então quer dizer que eu não tenho comunhão com meu irmão, eu aqui na minha casa, e você ou ele lá na casa dele, eu não tenho comunhão? Tem que estar intrigado? Não, meu amado, não é bem assim. Devemos ter comunhão, paz uns com os outros, com todos. É como Jesus Cristo falou, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Ele andava pregando assim. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos mais uma vez aqui falar sobre oração. Vamos agora ler Mateus capítulo 21, versículo de número 22, que diz assim: se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. E agora? Está falando especificamente que tem que ser dentro de um templo de pedra? O versículo aqui é muito claro, Mateus 21 e 22. Vou repetir, vou ler de novo para nós. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Então, o segredo está aí. Se você crer, você receberá. Qualquer coisa que você pedir em oração, amado. Você tem que orar constantemente. Não importa se seja no templo, se seja no meio da rua, se seja na sua casa. O importante é você fazer a oração sincera. A oração que verdadeiramente agrada a Deus. Porque assim como eu, que oro em casa, que leio a Bíblia, que faço aqui as minhas devoções, né, para com Deus, quer dizer, tem irmãos igual a mim. Conheço um irmão meu, que ele também se afastou do sistema religioso dos homens lá dentro do templo, que ele tá uma bênção, tá em casa, tá orando, amém? Eu não vou falar o nome dele por questão de ética, mas se ele quiser falar o nome dele depois nos comentários, ele fala aqui nos comentários aqui embaixo e se revela dizendo quem é esse irmão. Então, esse irmão está sendo uma bênção em casa. Queridos, tão somente basta você ser cristão. Você tem que fazer o bem às pessoas, você tem que amar o próximo. Infelizmente, muitos dos que estão lá dentro do templo de pedra não amam. É só de fachada, fica lá na tribuna, lá no púlpito. Irmãos, nós temos que amar, nós temos que perdoar, onde que eles não executam essa prática. Fica só na teoria. Porque quando nós chegamos para pedir uma ajuda, eles negam, amém? Então, temos que ser tão somente cristão. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 17, a Bíblia vai nos deixar bem claro esse versículo. Se você quiser pegar a sua Bíblia e conferir, vai dizer assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, queridos, se você sabe fazer o bem e você não faz, você está cometendo pecado. Receba que é Bíblia, é bíblico. Eu não estou falando de mim mesmo, estou falando da Bíblia Sagrada. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos aqui falar mais uma vez sobre oração. Depois eu vou falar sobre bênçãos. Amém? Vamos aqui falar de oração. Pegue sua Bíblia e me acompanhe, porque eu estou aqui com esse estudo bíblico, com esses versículos para ler para vocês e explicar um pouco sobre oração. Bendito seja o nome do Senhor. Me corrija se eu estiver errado. Eu estou falando Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler agora Salmos capítulo 61, versículo 1, que diz tão somente assim: ó Deus, ouve o meu clamor, escuta minha oração. Então quer dizer, está mostrando onde é o lugar específico para orar? Não, está tão somente dizer: ó Deus, ouve o meu clamor, escuta minha oração. Então, você na sua casa, você orando, você com certeza será atendido. Ou você não crê que você na sua casa, você orando, buscando a Deus, você não vai ser atendido. Para muitos, Deus não vai responder sua oração, você não é crente. Mas temos que ir para a igreja, temos que ouvir a palavra. Queridos, basta tão somente o crente, o cristão, tomar vergonha na cara, se aprofundar nos estudos bíblicos, ler a Bíblia, orar e fazer o bem. Eu costumo dizer que há uma diferença muito grande entre cristãos e evangélicos. Por quê, irmão Everton? Vou dizer aqui mais ou menos como funciona. Os evangélicos, os que se dizem, muitos dos que se dizem ser evangélicos, eles costumam tão somente carregar a Bíblia Sagrada para o templo de pedra. Leva atrás, deixa no canto da estante, do rack, em cima da mesa, no sofá, deixa lá. Só pega novamente a Bíblia quando vai para a igreja. Amém? E muitos hoje em dia não estão mais nem levando a Bíblia, é o celular.
trocaram a Bíblia pelo celular. Então, quer dizer, nós temos que estar constantemente em oração. Então, o evangélico é assim, ele costuma carregar a Bíblia para o templo. Eu costumo dizer que eu não sou evangélico, eu sou cristão. Entendeu? Evangélicos e crente, todo mundo é. Crente quer dizer o quê? Então, somente significa crer em Deus. A Bíblia vai falar também, mais ou menos assim, crê tu que há um só Deus? Fazes bem, porque até os demônios crê e estremece. Não é verdade? Eles só não obedecem. Então, o que tem de crente, de evangélicos aí carregando a Bíblia para o templo, crente só de fachada, só de rótulo, não está no gibi, como diz o popular. Então, quer dizer, o cristão, agora eu vou falar sobre o cristão, é diferente do evangélico. O cristão, ele tão somente não lê Bíblia, mas sim ele estuda a palavra de Deus, ele se aprofunda nos conhecimentos bíblicos. Mas infelizmente hoje em dia o povo não quer mais ler Bíblia, o povo é preguiçoso. Não é verdade? Lá em Oséias, vamos para o Antigo Testamento. Eu não costumo muito pegar as coisas do Antigo Testamento não, porque a Bíblia diz que nós não devemos considerar as passadas, nem lembrar as antigas, uma coisa assim, ou é o inverso. Então quer dizer, tudo e qualquer coisa, qualquer tipo de coisa que seja do Antigo Testamento, nós não devemos, amados, trazer para nós nos dias de hoje. Porque ali foi do passado, foi do povo de Israel, nós não vivemos aquela época e nós temos que entender isso. Basta tão somente você crer e acreditar e aceitar, mas muitos não aceitam. Então, Oséias, no capítulo 4, versículo de número 6, vai nos dizer mais ou menos assim. Vamos ler esse versículo da palavra do Senhor, que diz assim, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu o rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Isso aqui falando para o povo de Israel, para os sacerdotes, para os pastores, para aquela nação. Então, está bem claro que o povo é preguiçoso, não quer ler Bíblia, não quer conhecer a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Quer tão somente ler uns pedacinhos de versículos lá no templo e acha que está resolvido. Então, conhecimento bíblico mesmo, muitos não têm, são preguiçosos. É como diz uma frase que postaram uma vez nas redes sociais, dois jumentos e botaram aquelas frases em cima da cabeça dele, aí um perguntou para o outro, você lê a Bíblia, irmão? Aí o outro responde, não, porque o meu pastor já lê para mim. Aí fica complicado, né, amado? Querido, vamos parar com essa ilusão, amém? Vamos parar de idolatria, porque hoje em dia também está assim. Se muitos se disser evangélicos falam que as pessoas católicas se confessam para padre, que é errado, os evangélicos estão do mesmo jeito, ou pior. Tudo é pastor, vou falar com meu pastor, meu irmão, você não sabe orar a Deus diretamente, você não sabe ler a Bíblia, toma vergonha na cara, vá orar, você não tem fé não, que fé pouca é essa, que fé pequena é essa? Que você se acha incapaz de orar e Deus não responder suas orações. Creia com fé, ore com fé, bendito seja o nome do Senhor. Veja o que é que nos diz também Mateus capítulo 22 e o versículo de número 29. Vamos ler esse versículo para a nossa meditação. Vai nos dizer bem assim, Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então quer dizer, se muitos estão errando em não conhecer as Escrituras Sagradas, então se não estão conhecendo as Escrituras Sagradas, como vão conhecer o poder de Deus? Amém? Então muitos estão errados. Outras traduções da Bíblia diz assim, vocês estão errados. Como vocês estão errados? Não conhecendo as Escrituras e nem tampouco o poder de Deus. Então se não estão conhecendo as Escrituras, imagine o poder de Deus. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar aqui mais uma vez sobre oração. Vou ler aqui mais ou menos, só mais um versículo para a nossa meditação. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Romanos capítulo 12, versículo de número 12, diz assim, alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Vou repetir o versículo, alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Não pare, amado, de orar. Temos que orar constantemente. Ah, eu trabalho, não vou viver uma vida direto de joelho, andar de joelho. Não, não é bem assim. Você ora em pensamento, você ora no trabalho, ora na escola e ora em casa.
Bendito seja o nome do Senhor. Tão somente, amado, é orar. Eu costumo dizer que se com oração nós não resolver, com as nossas próprias forças, nossas próprias atitudes, é que nós não vamos resolver. Então, orem, amado. Se você está precisando, você ora. O problema é que muitos querem buscar a Deus, querem orar quando estão na dificuldade, quando estão na escassez, quando estão no deserto. Não é verdade? Mas quando estão na bonança, estão aí de boa, estão na alegria, muitos não querem orar e buscar a Deus porque já está tudo bem. Muitos só querem procurar Deus, só querem orar nas dificuldades. E não é bem assim. Temos que orar constantemente, sem cessar. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos falar sobre bênção. Bênçãos, para você adquirir sua bênção. Se você acha que você não é capaz de receber uma bênção porque está em casa, se um irmão falou para você, o pastor, que você tem que ir para a igreja para receber a sua bênção, a Bíblia não especifica, ela não vai especificar, melhor dizendo, que você tem que estar na igreja para poder receber a sua bênção. Não, amados, nada disso. Vamos ler aqui sobre bênção. Vamos ler aqui tão somente Salmos capítulo 103, versículo 2, que diz tão somente assim: todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Salmos 103, versículo 2. Vamos ler também aqui Atos capítulo 20, versículo número 35, que diz: fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus, a bênção maior em dar que receber. Amém? Vou ler a parte B desse versículo. Há bênçãos maior em dar que receber. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o versículo está bem claro para nós em Atos capítulo 20 e o versículo de número 35. Vamos ler também aqui Romanos capítulo 4, versículo de número 9, que nos diz tão somente assim, falando mais uma vez sobre bênção. Romanos 4 e 9 vai dizer: por acaso essa bênção é apenas para os judeus? Ou se entende, melhor dizendo, ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Romanos 4, versículo 9. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da sua fé. Louvado seja o nome do Senhor, por meio da fé, amado. Bendito seja o nome do nosso eterno e bondoso Criador dos céus e da terra. Gálatas, no capítulo 3, o versículo 14, falando mais uma vez sobre bênção. São versículos agora sobre bênção, que diz: por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos, eita glória, pela fé, o Espírito prometido. Eita Jesus, está bem explicado, amado. Tudo aqui é sobre bênção. Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Vou repetir novamente que eu gosto de ler os versículos da palavra do Senhor. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Santificado seja o nome do Senhor. Então, como eu já falei, conheço irmãos meus que em casa orou por um problema, por um propósito que vinha se estendendo há muito tempo, um processo que ele estava passando, dificuldades. Esse irmão, ele passou, vamos ver aí na faixa etária aí de mais de 3 anos, mais de 1 ano, não sei quantos anos, sei que mais de 1 ano ele passou em dificuldade, entendeu? Passou mais de 1 ano em dificuldade. Então, ele tão somente orou em casa, acreditou, creu e confiou, e hoje a sua bênção chegou. Entendeu? É meu irmão, meu amigo em Cristo Jesus, bem íntimo. Ele creu, confiou, perseverou, orou em casa e recebeu sua bênção. Não precisou dele ir para a igreja, não precisou de ir para o templo. Então ele creu na sua oração. A Bíblia diz: tudo que pedires em oração, crendo recebereis. Mas se me amardes, guarda os meus mandamentos. Então você tem que orar, você tem que crer, perseverar, acreditar e confiar. Bendito seja o nome do Senhor. Para receber sua bênção, não precisa você estar dentro de um templo.
Lógico, não vejo problema algum em ir se reunir com os irmãos. Aí muitos querem citar para mim aquele versículo que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Mas se nós formos lermos esse versículo da palavra do Senhor, muitos não entendem esse versículo. Em Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 25, vamos procurar aqui na Bíblia Sagrada para nós lermos esse versículo da palavra do Senhor que está lá em Hebreus capítulo, melhor dizendo, Hebreus, capítulo de número 10 e o versículo de número 25 da palavra do Senhor. Vamos ler. Como é que vai nos esclarecer esse versículo da palavra do Senhor? Que diz mais ou menos assim, Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aqueles dias. Em outras versões, a Bíblia Sagrada vai dizer, não deixando-nos de nos reunir como igreja e não na igreja. Então, reunião, congregar quer dizer agrupamentos de pessoas, reunião de pessoas. Não está especificando que tem que ser dentro do templo, porque os nossos primeiros pais na fé, eles não tinham um templo para se congregar, eles moravam em um belo jardim. Amém? Mas eu não vejo problema em se reunir e se congregar com os irmãos. Fique bem claro isso, o que eu estou dizendo. Então, vamos falar aqui mais uma vez sobre bênção. Quero ler tão somente esse último versículo para a nossa meditação. Gálatas capítulo 3, versículo 9, que diz, portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Amém? Viu o versículo aí como ficou bem claro, falando sobre bênção? Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Então, meu amado, tão somente é você crer, é você acreditar e você confiar. Entendeu? Não tem esse negócio de dizer, qual é a sua religião, qual é a religião certa, minha religião é isso, minha religião é tal, minha religião é aquilo. Eu costumo dizer que não tem religião certa. Eu não costumo falar que, minha religião é essa, minha religião é aquela, não. Eu não costumo dizer isso, porque lá em Tiago, no capítulo 1 e o versículo de número 27, vai nos dizer assim, veja o que diz a palavra do Senhor. Eu vou mostrar a você o que é a verdadeira religião. Não é esse negócio de dizer, qual é a sua religião? Minha religião é tal. Respeite a religião, respeite toda... Não, eu costumo dizer que eu não tenho religião. Eu tenho Jesus na minha vida para me ser abençoado. Eu oro tão somente, diretamente com o Pai, para que Ele derrame suas bênçãos sobre mim, assim se Ele achar que eu sou merecedor. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 27 diz, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, nós temos que visitar órfãos, viúvas, os enfermos. Essa é a religião pura, verdadeira e imaculada para com o Pai. Ora, o problema é que muitos não fazem isso. Não querem orar, não querem buscar a Deus para receber as suas bênçãos. Independente que seja num templo ou onde quer que seja, você tem que orar, buscar a Deus. A Bíblia diz também lá em Tiago, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então Deus está de braços abertos para nos receber. Então nós temos que se achegar a Deus para Ele poder se achegar a nós. Ele está de braços abertos, está de prontidão para nos atender, nos receber. Basta tão somente o ser humano se aproximar a Deus, mas não querem se aproximar a Deus. Acham que Deus tem a obrigação de abençoar todos, e Deus não tem. Deus abençoa aqueles que verdadeiramente buscam. A Bíblia diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então viva em constante oração, viva para Deus, faça o bem, seja tão somente cristão. Então, assim você fazendo, você vai receber as suas bênçãos. Você vai viver uma vida de oração, se assim você quer. Não ore tão somente quando estiver na pior, quando estiver enfermo, doente, estiver passando por momentos difíceis. Não, devemos ser gratos a Deus, tanto na bonança como na escassez. Falando sobre esse irmão meu, ele orou constantemente, acreditou, confiou e recebeu a sua bênção. Eu sou o irmão Everton Melo, aqui do canal Sincero e Verdadeiro. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês receberem as notificações. Fica com Deus, Deus te abençoe mais e mais você e toda a sua família. Graça e paz.